deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se você puder abrir a sua Bíblia, estamos aí no texto de Provérbios, capítulo de número 4, certo? Provérbios, capítulo de número 4. Se você puder nos ajudar, abrindo aí as Sagradas Escrituras, para que você possa ser desafiado diretamente pela palavra. Provérbios, capítulo 4. Estamos lendo Provérbios, estamos aprendendo com Salomão. E não só aprendendo com Salomão, mas nós estamos percebendo nesse contexto que Salomão, se você que está acompanhando a gente desde a primeira vez, desde o primeiro dia, nós estamos conversando um pouquinho sobre as palavras de um pai para um filho, tendo em vista a vida que o filho vai viver e o que o mundo vai entregar a esse filho quanto vida. E para ele se dar bem nessa vida, o sábio Salomão, então, expressa alguns cuidados, alguns zelos, para que, então, o seu filho possa aprender alguns conselhos e princípios para viver melhor a sua própria vida. Tomamos disso, então, como um tema dessa série, Princípios para Viver Melhor 21, já que 2020 foi bem difícil, não foi dos melhores, mas o princípio para viver melhor 21, e a gente vem desenvolvendo isso. Falamos no primeiro momento sobre semeadura e colheita, ter consciência disso é muito importante. Falamos também no outro momento sobre cuidar do coração, a despeito de cuidá-los, quer dizer que nós podemos perdê-lo. Capítulo 4 ensinou a gente sobre isso. Falamos semana passada, retrasada, sobre os olhos, sobre a fala, perdão, que a boca é uma instrumentalidade para se fazer perder o coração e uma visibilidade ou uma entrega daquilo que a gente está no coração sai pelos lábios. E falamos também semana passada sobre os olhos. Quando os olhos, também a forma de enxergar a vida vai determinar se o meu e o seu coração está perdido ou ele está blindado, está guardado. Para tal, nós conversamos aqui bastante, conversamos todos esses dias, e eu quero convidar você, se você quer ouvir essas outras mensagens, já está no YouTube, as mensagens tanto da semeadura e a colheita, dos lábios, dos olhos, de guardar o coração, está tudo ali, você pode acompanhar com a gente esse tempo de palavra. Mas eu quero que você volte, capítulo 4, versículo de número 23, diz assim o texto no contexto todo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus olhos olhem direito, diz o texto, versículo 25, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Versículo 26, que é o que nós vamos falar hoje. Pondere a vereda dos teus pés. Pondere a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Retire dos teus pés o mal. Numa outra tradução, talvez o versículo 26 e 27 ficaria mais ou menos assim. Eu quero que você guarde. Considere a vereda dos teus pés. E todos os seus caminhos, ou todos os teus planos e projetos serão bons. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda e tire de dentro das suas ações a maldade. Numa outra tradução, ela diz assim, veja por onde você anda, o versículo 26, e os seus passos serão seguros. Talvez numa tradução mais coloquial nossa, o texto diria mais ou menos assim, avalie os seus passos, avalie o que faz os seus pés e verá que o resultado dele será uma transitoriedade boa.
A gente vai ouvindo esses textos, essas considerações, e você pensar sempre, como eu digo aqui, o texto ele não é isolado, ele faz parte de um contexto maior. E por fazer parte de um contexto maior, ele vai afunilando e a gente vai entendendo e fazendo algumas exegeses ou comentários ou perguntas ao próprio texto, que ele por si vai respondendo para a gente. E aí quando você observa esse último quesito, que são os pés, que é o caminho, dizendo que ele pode demonstrar se está doente o coração ou não, ele pode ajudar para você blindar e proteger o seu coração ou não. Falamos já sobre as evidências que são os lábios, as evidências que são os olhos e as evidências agora que nós vamos conversar sobre os nossos pés, ou a caminhada, aquilo que nós projetamos como positividade, caminho, vida, dia a dia. E é interessante que quando a gente olha para os lábios sinalizam de fato e de verdade o que está dentro do coração, segundo a palavra de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Quando olhamos para os olhos, nós percebemos que os olhos também demonstram a cosmovisão que nós temos diante da vida. Aquilo que eu e você temos a despeito de como nós entendemos ou acreditamos que a vida é. Que a vida se desenvolve, o jeito que eu enxergo a vida é assim que eu vou tornar-se os meus lábios fornecedores disso. E como resultado disso, quando nós falamos dos pés, os pés é a prática. Os pés é aquilo que eu coloco na praticidade do dia a dia. Como numa palavra contextualizada para a teologia, os pés é a praxis, é aquilo que eu faço. Se pelos meus lábios eu falo, mas posso não fazer, mas falo. Se pelos olhos eu enxergo a vida de um jeito, mas só enxergo, são os meus pés, ou os caminhos que eu tomo, ou a direção para onde vou, é que determina tudo isso. Então talvez, olhando para esse contexto todo de Provérbios capítulo 4, a gente percebe que o coração perdido, dos lábios dele, começa a sair coisas ruins, como nós já falamos aqui. Dos olhos, ele enxerga a vida de mal a pior e não tem perspectiva nenhuma, coração perdido. E o caminhar dele é um caminhar totalmente displicente. Porque se ele tem uns olhos que não enxerga coisa boa, ele não tem por que caminhar na direção de uma coisa boa, de projetos ou de propósitos de vida. Por outro lado, se ele tem um coração guardado, ele sabe, tem sabedoria com os próprios lábios, então ele fala pouco. E o que ele fala é para edificar, como diz Paulo, é para trazer credibilidade ao processo e para trazer força, amor e carinho para aqueles que estão ouvindo. Se ele assim tem um coração blindado e guardado, não está doente, ele também, na sua caminhada de vida, ele enxerga a vida como algo maior do que esse tempo. Ele enxerga a vida pelo eterno e não por essa simples e transitória vida que nós estamos vivendo. Ele enxerga mais longe, ele enxerga para frente. E como enxerga para frente, como ele tem propósito na sua vida, o seu caminhar é de sabedoria porque ele sabe para onde ele quer chegar. Você viu a diferença de um coração perdido e um coração blindado e guardado? Que os resultados das minhas palavras, da minha forma de enxergar a vida e do meu caminhar na minha própria vida vão determinar se o meu coração é um coração que está perdido, adoecido, cheio de coisas tóxicas, ou é um coração que está preservado, guardado, mantido segredo para o coração diante de Deus. Por isso que eu quero hoje conversar com você a respeito desse versículo 26 e 27, quando ele diz sobre os nossos pés. Ele usa a palavra sobre os nossos pés, ele diz que os nossos pés, ele vai falar sobre a vereda, ele vai falar várias coisas sobre isso, e ali eu creio que há uma palavra que vai identificar a gente para iniciar essa nossa meditação de hoje, que vai diferenciar de fato e de verdade o sábio e o tolo. Por que o sábio e o tolo? Porque o sábio é aquele que sabe que da fonte da sua vida está o coração, ou o seu coração está a fonte para a vida, então eu preciso cuidar da fonte, concorda? Preciso cuidar daquilo, daqui que está. Aqui, quando eu digo, já falamos sobre isso, guardar o coração com uma integralidade. Não é só coração, o membro do nosso corpo, mas integralidade. O sábio sabe que é ali que precisa fazer o cuidado, o carinho, a proteção. Já o tolo não. O tolo vive com displicência a respeito da sua fonte. É como se você pegasse uma mina de água, e aquela mina de água é aquela que sustenta a sua casa. E toda vez aquela mina de água, você vai lá, pega uma aguinha boa, e de repente começa aquela mina a ter umas coisas ruins, alguns bichos, ou um cachorro vai lá, um gado vai lá e começa a sujar aquela mina. O que você faz? Não tem problema não, depois vou lá e bebo água do mesmo jeito. Você não faz isso.
Você coloca uma cerquinha na mina, você protege a mina, você limpa ela. Por quê? Porque você sabe que dali que você vai pegar a água, o alimento mais importante para a sua existência. Então você vai blindar, você vai proteger. Isso eu sabe o que faz. O tolo não. O tolo deixa de qualquer jeito. O tolo bebe de qualquer jeito. O tolo não está nem aí porque ele acha que aquilo ali não é importante. Mas como nós falamos na primeira vez sobre os princípios para se viver melhor, ele não sabe, a consciência não tem da semeadura e da colheita. A hora que ele beber da água suja e pegar alguns vermes, bactérias e tiver problemas, ele fala, nossa, aquela água está me fazendo mal. Não, a água nunca te fez mal. O que te fez mal foi a sua displicência em não preservar e cuidar do lugar onde a água está. Porque a água, ela sai de lá boa e purificada. Mas porque você não cuidou da região de onde ela sai, a hora que ela veio aos teus lábios contaminado. Então não tem a ver com a essência do que ela é, tem a ver com a displicência de como nós olhamos para ela. Por isso o sábio olha para ela, opa, preciso proteger a fonte, o coração. O tolo olha para ela e fala, não, deixa o jeito que está. Quem você é? O tolo ou o sábio? Por isso eu quero colocar aqui a primeira palavra do versículo, quando ele diz no versículo de número 26, a primeira palavra que em hebraico significa palar é a palavra ponderar, que como sinônimo, talvez, em outras traduções está escrito reflita, arrazoar, escrutinar, esmiuçar, escogitar, outros sinônimos como esse, questionar, considerar, ou mesmo, como eu gosto mais dessa tradução, esquadrinhar. Todas essas palavras, elas se encaixariam perfeitamente nesse lugar. Ponderar os teus caminhos, ou ponderar as tuas veredas, ou numa tradução mais própria, ponderar os teus passos. Ou seja, o que o Salomão está dizendo para o filho é não olhar só lá, na segunda parte do versículo 26, mas olhar para os teus pés. Ou seja, olha aqui, olha para os teus pés, pondere e veja o que você está fazendo e para onde você está direcionando os teus pés. É isso que ele está dizendo. E o ponderar dele, na palavra original, é um pesar, é uma introspectividade mental, ou seja, é olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise sobre o que eu estou fazendo e como eu estou vivendo a minha vida. E é um exercício muito importante, essa introspecção avaliativa, que a gente cada vez mais estamos parando de fazer isso. Nós estamos no piloto automático, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, nós estamos trabalhando, correndo. Esses dias aqui até a gente está nessa reforma, como eu falei hoje, sobre os nossos turnos de sábado. Durante a semana estamos aqui e correria, e venho cedo, e vai à tarde, vai correr atrás das coisas. E parece que as coisas vão fazendo, e esses dias eu ouvindo uma palavra sobre isso, e eu comecei a fazer uma autoavaliação, falei, poxa, eu estou lendo menos a Bíblia nesse tempo de reforma. Preciso ler mais. Por quê? Porque o automático, a correria do dia vai tomando conta da gente e a gente, menos sem perceber, a gente vai entrando. E aí o que é necessário que o Salomão diz para o filho, para e pondera, para um pouco. Faça uma análise ao seu redor, dá uma avaliação, faça uma avaliação, não nos outros, mas em si mesmo. Olha e fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com tudo isso que está acontecendo? Ah, mas é correria, não importa. Esse barulho que nós estamos vivendo é todo mundo, o jeito do barulho mesmo. Nós chegamos em casa, tem gente que chega em casa, não consegue ficar em silêncio, sentar no sofá e ficar aguardando. Tem que ligar a televisão, tem que ligar um rádio, tem que ligar uma coisa, porque nós estamos acostumados e fomos acometidos por essa informação de que nós temos que ter barulho na nossa mente. Solitude, então? Nem pensar. Você vai andar de carro, viajei de carro esse tempo com o Tiago, lembra, Tiago? Fomos daqui para Maringá, viajando de carro, fomos buscar uns negócios para a igreja aqui. O rádio ali, nem ligamos o rádio. Bate-papo conversando. Às vezes ficávamos dois em silêncio. Às vezes abria um assunto, conversava. E vai deixando as coisas, fazendo autoavaliação. O grande problema é que esses elementos não acontecem mais com a gente. Se a gente não tem TV em casa ou não está com a TV, e você já talvez, segundo os psiquiatras e psicólogos e especialistas da área, algumas pessoas estão com algumas síndromes do celular. Que é o quê? Quer o celular, coloca no bolso, né? As meninas não sei se estão isso. Quer o celular, coloca no bolso assim. Aí de repente o celular não toca, não faz nada, faz um barulho. Mas a gente pega assim para conferir se alguém mandou alguma coisa. Já fez isso? Né?
cara tá assim, não fez nada, você não tá nem, não apitou, não vibrou, não gritou, não pulou, não fez nada. Aí você vai lá, cata o celular, está assim, ai gente, tá quieto demais meu celular, será que alguém mandou e eu não percebi? Do mesmo jeito, nada. Olha que doideira que a gente está vivendo. E a gente tem isso às vezes, por quê? Porque nós estamos nesse meio. O moinho está rodando, a gente está na engrenagem e nós estamos sendo reféns de tudo isso, nós estamos ficando malucos e não conseguimos parar. Como esses dias nós fizemos aqui num curso de liderança que nós temos com os nossos líderes toda quarta-feira aqui, e nós fizemos presencial essa semana, e nós fizemos um exercício de oração, de quietude, de se silenciar, de ficar calmo. Como diz o texto, aquietai o coração. Mas parece que a gente não consegue. É muita voz, é muito borbulho, é muita balbúrdia, é muitos elementos que vão cheirando e chegando perto da gente e não deixa a gente ficar quieto. E o problema é que quando a gente não consegue ficar quieto, não há espaço para a solitude, não há espaço para a quietude, não há espaço para a autoavaliação. Porque quando você fica quieto, você para, você começa a olhar melhor. Tanto que o texto de Eclesiastes, quando o sábio também vai dizer para nós, é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque onde há festa você está na barulheira, no avuqueira, aquela doideira. Onde há luto você está quietinho. Então você tem espaço para solitude. Tendo espaço para solitude, você enxerga alguém que você perdeu. E você olha e vê que aquilo ali pode ser o seu futuro, ou será o seu futuro, não sei se agora ou daqui a pouco. Aí você fica mais apreensivo e faz uma autorreflexão sobre a sua vida. Por isso que a quietude é tão necessária para a gente ponderar as nossas avaliações, ponderar as nossas forças, aquilo que você está colocando de intencionalidade, aquilo que é prioridade para você. E quando eu olho para o texto, eu percebo aqui, olhando para a Bíblia, que o próprio Ageu, ele fala sobre isso, capítulo 1, versículo 5, considerai o seu caminho. Palavra de Ageu para nós, como também no Salmo capítulo 4, versículo 4, conjugue com o seu próprio coração. O salmista está dizendo, olha para o teu coração, converse com ele, faça uma autoavaliação. Como também o livro de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, quando Paulo vai dizer, examinai-se a si mesmo, ou seja, faça algo com que você vai olhar para um espelho e conversar consigo. E a gente não faz. E essa palavra ponderar, ela é tão importante para a gente no tempo de hoje. Sabe por quê? Deixa eu te colocar algumas perguntas que talvez te ajude a ponderar. Já pensou em parar e se fazer a seguinte pergunta, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu sou pastor? Por que Tiago é fisioterapeuta? Por que o Davi trabalha com o que trabalha? E muito bem, com som, essas coisas. Tem como é que é o nome da empresa? Áudio D. Né? Fazer até propaganda aqui. Né? Tiago, a clínica, onde é o nome da clínica? Clínica de Fisioterapia Tiago Cesário, lá em Botucatu. Né? Fazer propaganda também, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente estuda o curso que a gente estuda, Caio, David? Laurinha, por que vocês trabalham no que trabalham? Já fizeram essa pergunta? Poderia ser outra coisa. Poderia estar fazendo outra coisa, mas a gente não tem esse tempo para fazer uma ponderação sobre o que a gente está fazendo. E essa pergunta precisa estar sempre acompanhando a gente. Por que eu faço o que eu faço? Para ganhar dinheiro? Só isso? Ah, porque eu quero ser rico, eu quero viajar o mundo? Só isso? A sua resposta ela vai ser mesquinha? Se ela for mesquinha, ela vai ser fruto de um coração mesquinho a despeito daquilo que você está vivendo como propósito de vida. Uma outra pergunta talvez que você poderia fazer é, onde eu deveria estar? Será que é aqui que eu deveria estar? Será que é em São Manuel? Estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me perguntou, pastor, esse é o 3º ano que nós estamos aqui em São Manuel. Antes estávamos em Sorocaba, na primeira IPI de Sorocaba, os irmãos, amigos de Sorocaba lá, da família Escher, o pessoal todo lá e outros irmãos que estão com a gente assistindo, acompanhando. O Zé, meu amigo Zé, batera, está com a gente lá. Por que veio para cá? Onde você está? É onde você deveria estar? Já você fez essa pergunta também? Eu estava em Sorocaba, trabalhando, tudo tranquilo, na comunidade, de repente Deus nos trouxe para cá, mas por que eu estou aqui? E eu estou onde eu deveria estar? Uma terceira pergunta que você talvez poderia fazer é, por que eu estou aqui e não estou ali? Por exemplo, por que eu estou como funcionário e não como patrão? Por que eu estou como funcionário aqui se eu poderia ser funcionário melhor ali?
Por que eu estou estudando A se eu poderia estar estudando B? Por que está acontecendo isso comigo? E uma última, talvez, pergunta é: por que as coisas não estão rolando na minha vida? Já fez isso? Parou para pensar e fez uma autoavaliação em todas as áreas, quer sejam emocionais, relacionais, financeira, trabalho, escola, faculdade, na família. De repente você perceber por que não está rolando, por que está travado. Por que está acontecendo? Por que as coisas não estão se desenvolvendo? Porque quando a gente faz uma autoavaliação, queridos, a gente começa a perceber que às vezes o problema não está para o lado de fora, mas às vezes pode estar com a gente. Às vezes a minha ausência de ter um trabalho ou permanecer num trabalho não está porque não tem trabalho, não está porque eu não sou um bom trabalhador. Talvez os relacionamentos de namoro, de relacionamentos com pessoas, não está rolando, não está legal. Não é porque está todo mundo ruim, todo mundo chato. É porque talvez eu não sou uma pessoa que nem eu mesmo me suporte. E eu preciso fazer uma autoavaliação sobre isso. Mas a grande dificuldade que às vezes nós temos é que às vezes nós não fazemos as avaliações porque nós sabemos que nós estamos equivocados, para não dizer errado. E nós não queremos fazer essa moldagem e fazer a coisa certa. Falava com o Bruno, lá na colônia do Canadá, da Alemanha, e ele dizendo sobre os pés, e é uma coisa muito comum, que dores dos pés, ou pisar torto, segundo os fisioterapeutas, o meu Tiago ele pode me ajudar, ele vai trazer muitos transtornos, inclusive de dores aqui, não é só no pé, no corpo inteiro você vai sofrer. Tanto que eu li um artigo uma vez que uma pessoa perdeu o dedinho, o pequenininho, que é aquele que serve só para bater em quina de porta, né? Só serve para isso. Aí perdeu ele, o rapaz andava assim caindo, porque ele teve que reaprender a andar a partir de um músculo, de um osso, uma coisa tão pequena e insignificante aos nossos olhos. Mas o que é isso? Quando os pés estão meio tortos, todo o corpo sofre. Mas aí você tem que ajustar o pé, ir para a fisioterapia, ele vai te ajudar, vai doer, não vai, Tiago? De vez em quando vai doer para acertar, fazer, para entrar no eixo. Por isso que nós às vezes temos medo de fazer autoavaliações, porque nós vamos perceber que nós estamos errados, que o problema sou eu, e aí nós vamos ter algumas dores para ser tratado por Deus. Talvez Deus vai me colocar colocar a você também, como ele fala nos profetas maiores, que ele coloca a gente como ouro diante do ourives, e ele vai tratando a gente como ouro ali, mexendo na gente, e às vezes dói. Às vezes dói tratar, dói, machuque, mas é uma importância que a gente precisa viver. É como colocar, não sei se vocês já passaram por isso, as meninas talvez mais, mas como às vezes sem querer grudar um chiclete no cabelo. O que a gente tem que fazer? Não sei se hoje tem outras técnicas mais tranquilas para tirar. Ainda é antiga ainda? Cortar. Não tem jeito. Aquele chiclete no cabelo gruda, você tem que arrancar, tem que tirar. Não tem jeito, vai doer, mas tem que tirar. Ou você vai ficar aquele chiclete no cabelo, não vai ter que cortar e vai ter que ter consequências disso, essa autoavaliação. Mas é para algo melhor, para tirar algo que está incomodando e fazendo mal para a sua vida. O grande problema, em geral, é que a gente não faz a avaliação de como nós estamos levando a nossa vida. Por isso que eu quero desafiar você pensando assim: o que você está vivendo hoje é resultado de você não parar para ponderar. Ou talvez o que você está vivendo hoje é porque você parou para ponderar. É porque antes de você tomar decisões importantes na sua vida, você parou, pensou e falou: peraí, eu preciso considerar, eu preciso trazer ao coração, eu preciso esquadrejar, eu preciso ajustar, eu preciso ver, eu preciso analisar, colocar as cartas na mesa para então eu tomar uma decisão. Se você não fez isso, talvez você está sofrendo hoje consequências de uma decisão não pensada. Provérbios capítulo 14, versículo 12, ele se repete em capítulo 16, versículo 25, essa expressão que você conhece. Há caminhos para o homem que parecem direito, mas ao cabo dele se dá a morte. Tem gente que está assim, achando que o que está fazendo está certo, mas lá no final vai ficar feia a coisa. O mesmo Provérbios capítulo 21, versículo 16, diz assim: o homem que se desvia do caminho de entendimento, o que lhe aguarda é a congregação daqueles que repousam ou daqueles que estão mortos. Por isso, eu quero desafiar você a ponderar e a avaliar, porque sempre nós temos opções na vida.
E nesse sentido nós temos duas opções e aqui eu quero entrar para a gente pensar em algumas coisas práticas e você guardar para o teu coração. Como Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai tratando sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, e ele vai dizer que existem apenas duas portas, a porta estreita e a porta larga. Que se você quiser entrar pela estreita, há caminho, a verdade e a vida. Se você quiser entrar pela larga, todo mundo vai pela larga, a maioria de todo mundo vai pela larga. Poucas pessoas vão pela estreita, aqui vai pouca gente, aqui vai bastante. Sempre duas opções. E nesse propósito de avaliar, de ponderar os meus pés, os caminhos que eu estou vivendo, que você está vivendo, nós temos essas mesmas duas circunstâncias. Eu quero que você pense comigo sobre ela. Aqui, na porta estreita, nós temos os caminhos retos que Deus tem dado para a gente. Mas no caminho aberto, ou na porta larga, nós temos os atalhos que muitas vezes nós tomamos. Por isso que se você não sabia as formas que você agia, hoje talvez você vai identificar e uma certa coincidência vai rolar em você e você vai perceber que o que você está fazendo não é seguir o caminho, é tomar atalhos para chegar no lugar que você achou que você tinha que chegar. Por isso eu quero tratar dos atalhos aqui rapidamente para você entender. Atalhos para nós, ele é feito a partir de um tripé, assim como, assim como o caminho reto também é feito sobre um tripé. O atalho é feito sobre um tripé das nossas emoções, nossos impulsos e valores distorcidos. Vou repetir. Os nossos atalhos são tomados a partir das nossas emoções, a partir dos nossos impulsos e dos valores distorcidos. Isso acontece comumente. E atalho, literalmente, é aquela ação que você faz. Você lembra como caiu aqui em Botucatu a estrada ali? E todo mundo estava pegando atalho normal. E eu lembro que quando eles arrumaram, e eu não concordo com o que fizeram, porque está estragado, está desarrumado, nós temos que pagar pedágio. Nós não paga pedágio para o trem, então enquanto não arrumar, não paga pedágio. Mas infelizmente, pagamos, já está lá, já consertou, graças a Deus. Infelizmente, vidas passaram e morreram por causa disso, né? Mas a gente não tem controle sobre essas coisas. Contudo, depois que acabou o pedágio e tal, eu continuava fazendo o percurso lá. Eu ia para Botucatu 2, 3 vezes por semana, ia por trás lá e saía lá e voltava e embora. Então um pedágio eu cortava. Conseguia lá pelo meio do mato. Pegava o tratorzão, né? Ia pro meio do mato e cortava. Qual que era a minha intenção de pegar esse atalho saindo da Rondon? Era por causa do pedágio. Eu não queria pagar o pedágio. E eu corria risco, de verdade, para outro lado e não sabia se valia a pena e de fato não valia a pena cortar tudo aquilo lá para não pagar 5,60. É isso o valor, né? 5,60. O que acontece é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos pegar atalhos para não pagar o processo, para não pagar o preço do processo. Ah, não, mas se eu for fazer assim, não, mas vai demorar, vamos dar um jeitinho. Deixa eu te mostrar algumas coisas práticas sobre esses atalhos, que a gente tenha consciência de que o fim justifica os meios. Ou seja, alguns exemplos práticos para você entender. Dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, mas com o seu trabalho você não ganha suficientemente como você acha que deveria. Então você vai lá e faz alguns ajustes técnicos financeiramente para você ganhar mais. Já fez isso? Atalhos. A gente não quer manter-se no caminho, a gente quer pegar atalhos. A gente não quer ver as veredas dos nossos pés. A gente quer o quê? A gente quer alguma coisa que nos associe. Por quê? Porque é ganância, valor distorcido. Ou talvez até a questão do corpo físico. A gente não se preocupa com o corpo, não se preocupa com a saúde, com a qualidade de vida. Aí nós engordamos demais. Aí para emagrecer, o que a gente faz, Tiago? Toma remédio. Faz cirurgia. Antidepressivo. Um monte de coisa vai tomando, por quê? Porque quer coisa rápida. Ao mesmo tempo, como crescer também, né, Tiago? O pessoal quer ficar forte que nem a gente, grande, em vez de ir para academia e treinar junto com o pastor, em vez de ir lá treinar junto com nós ali, subir em andaime, né, Davi? Fazendo as coisas. Não, vai lá e toma um trem para ficar bombado, para ir mais rápido. Não precisa. Por que a gente faz isso? Não estou criticando meus amigos, irmãos, que tem vários que às vezes tomam, tem problema se está tomando certinho, tá? Cada um faz o que quiser, não tem problema não. Contudo, qual que é o objetivo dessa postura? É tomar atalho, é crescer mais rápido, é emagrecer mais rápido, é fazer tudo mais rápido, mas você demorou tanto para chegar onde você chegou, agora você quer acabar tudo de uma vez só. Como dizia uma nutricionista que a gente foi uma vez, ela disse pra gente, conversando, vocês demoram tanto para chegar e você acha que uma semana já vai estar normal, voltar tudo? Demoraram tanto para conquistar, vai ter que demorar para perder. Mas a gente, por causa de atalhos,
tentações, possibilidades que nos dão uma ideia de que vai ser rápido, a gente vai lá e cai nessa cilada. Ou talvez até mesmo em questões do dia a dia, de atitudes, de cuidado, de ações. A gente vai lá pegando atalhos daqui e dali, e as coisas vão acontecer e a conta vai chegar. Por isso não funciona, a conta chega. Quem sabe onde vai chegar não precisa pegar atalhos. Quem sabe por que está no caminho não precisa pegar atalhos. Quem sabe que Deus tem controle e que Ele está no centro da vontade de Deus não precisa pegar atalhos. Mas o grande problema é que às vezes nós cedemos às tentações e nós pegamos atalhos e nós não continuamos o nosso progresso e às vezes nesses atalhos a gente se machuca, nesses atalhos a gente se machuca em relacionamento, nesses atalhos a gente perde a nossa moral, nesses atalhos a gente perde a nossa hombridade, nesses atalhos a gente deixa de ter caráter, nesses atalhos nós vamos nos afundando e quando a gente vai voltar para o caminho a gente está todo marcado, todo cheio de cicatriz porque a gente correu risco não ficando no caminho. E aquilo que nos parecia caminho certo, no final, de fato, virou caminho de morte. Não pegue atalhos. Não pegue atalhos na sua vida. Pondere. E o segundo é caminho reto, como diz o versículo 27. Quando o versículo de 27 diz assim, não declines nem para a direita nem para a esquerda, ele está querendo dizer para nós, mais uma vez, que o caminho reto, diferente do caminho de atalho, que tem o seu tripé exatamente nessas funções desorganizadas, que tem os seus atalhos nas emoções, que tem os seus atalhos nos impulsos e nos valores distorcidos, o caminho reto também tem o seu tripé no valor certo, o valor palavra de Deus, valor cristão. Segundo, prioridade. E terceiro, propósito. Se você não tem isso aqui muito claro na sua vida, você não vai conseguir manter o seu caminho reto. Se você não tem os seus valores alinhados com os valores da palavra, você vai ser conduzido ou levado como vento de doutrina para qualquer lugar. Se você não tem as suas prioridades claras, o que você quer, é isso, aquilo, tal, tá tudo certinho, é uma confusão, não, é tudo certinho, aleluia, você vai manter-se no caminho. E por último, se você tiver o seu propósito, você sabe por que você está aqui, sabe por que você trabalha no que trabalha, sabe por que você faz no que você faz, e sabe que Deus tem planos a seu respeito, então você não vai conseguir se desviar do caminho. Podem ser atalhos, pode aparecer ideias, podem aparecer pessoas dizendo outras coisas, mas isso não vai te consumir, te conduzir, essa concupiscência não vai te seduzir. E aí então que a gente precisa entender, como que a gente pode balizar, o próprio texto diz, nem para a direita, nem para a esquerda. Fortalecendo pela palavra, não tem outro jeito. Ah, será que eu vou para a esquerda ou para a direita? Vai para a palavra que você vai ouvir. A própria palavra de Deus, lá no livro de Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela é o quê? Luz para os meus caminhos. Ou seja, para eu não pegar atalho, eu preciso estar com base na palavra, ou com ela no meu coração, cheio de conhecimento da palavra. Não tem outro caminho. Tanto que Deus fala com Josué, capítulo 1, versículo 7, quando ele vai conversar, ele diz, cuide de fazer tudo o que está escrito na palavra e tudo o que Moisés lhe ensinou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ser forte e corajoso, vá em frente. E você vai ver que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Por isso, queridos, a gente precisa entender e perceber que o caminho que nós estamos é o melhor se nós tivermos consciência de que Deus está com a gente, estamos fazendo o que Deus quer. Por isso que a palavra ponderar é extremamente importante para mim e para você. Se hoje você fizesse uma autoavaliação, perceber, está travado na vida, as coisas não estão rolando, talvez você está perdido porque há alguns caminhos atrás, alguns lugares, algum tempo atrás, você pegou alguns atalhos, e você precisa voltar para o caminho. Talvez você lá atrás não ache propósito, não consegue saber por que está, onde está, e não vai achar mesmo, porque no atalho que você está não tem propósito. No atalho que você está não tem como. Você precisa voltar ao caminho para que ali você tenha consciência de estar no centro da vontade de Deus. Buscando outros lugares, buscando outras formas, a gente não vai conseguir. Tem aquela canção que eu gosto demais, eu achei o melhor de tudo que se possa ter. E num trecho dessa canção a gente diz, né? A segunda parte, como é que é mesmo? Nele está minha confiança e o meu coração. Tudo o que preciso posso nele encontrar. Aí a resposta é essa. Ele é o caminho certo, basta nele confiar. É isso, né?
e terás o verdadeiro motivo para viver. E na primeira parte, que era a que eu queria, e confundi com a segunda, mas a primeira que ela diz assim, muitos aqui procuram em filosofias, em outras coisas, querendo encontrar algo nos atalhos, e não vão encontrar. Porque o que eles precisam é encontrar-se com Jesus, e Jesus não está nos atalhos, Jesus está no caminho. Melhor, Jesus nem está no caminho, Jesus é o caminho. E às vezes nós ficamos nessa busca para lá e para cá, e eu quero desafiar você a entender no Salmo 119, versículo 59, quando diz assim, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testamentos. O salmista estava dizendo assim, eu parei, eu considerei, eu ponderei e eu vi que eu estava longe dos teus caminhos, então eu voltei. Quem sabe você hoje está desse jeito. Quem sabe você hoje ponderando, você está precisando voltar ao caminho. Ah, pastor, mas eu estou no caminho, mas talvez você saiu um pouquinho nos atalhos a respeito da oração. Faz tempo que você não ora, não fala com o Pai. Então volta, considera, pondera, volta. Ou talvez você em relacionamento com as pessoas, com a sua igreja, com a comunidade, você está longe, está distante. Volta, pondera, perceba e volta. Outro texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim, esquadrinhei-me nos meus caminhos e experimentei e vi que eu precisava voltar ao Senhor. Ou seja, ele também fez uma autoanálise, ele esquadrinhou os corações, as mentes, as ideias, falou, poxa, eu estou um pouco distante, não é o que Deus quer que eu viva. E aí ele vai e volta para o caminho. Ou talvez o Salmo 139, versículo 23 e 24, quando ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho que eu não estou no seu, que eu estou pegando atalho, e guia-me, ou seja, traga-me de volta ao caminho que é do Senhor, ao caminho eterno. Queridos, eu quero concluir dizendo para você o que o restante do texto diz. Para você entender a primeira palavra e as duas que eu quero que você guarde, a primeira é ponderar. Faça uma avaliação sobre a sua vida. Faça uma avaliação hoje sobre o seu ano, antes que ele tenha caminhos ou tenha tempo demais onde você não possa mais mudá-lo. Ainda dá tempo. Faça uma avaliação sobre o seu ano. Quais são os objetivos? Coloque diante de Deus. Como diz o Salmo também, coloca ela para o travesseiro. Vá ouvir, vá indagar, vai fazer uma introspecção sobre o que você está vivendo. Ainda dá tempo. Pondere. Dá tempo de não errar em algumas coisas. Dá tempo de olhar o caminho certo e não pegar atalhos. Mas essa decisão você tem que fazer. E a segunda palavra está no versículo 27, quando ele diz assim, retira o teu pé do mal. Não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, ou seja, fique focado. Mas aí aqui eu e você precisamos fazer é postura, retirar. No hebraico, sir é a palavra. E essa palavra no hebraico ela é afastar, é decapitar, é virar as costas para aquilo que é maldade. Por isso que nesse exercício eu e você precisamos decidir e fixar firmemente no caminho, dizer não para aquilo que não está no caminho, porque Satanás está como um leão, rugindo e querendo pegar a quem possa tragar, diz a palavra em Pedro. Ou seja, o inimigo está querendo tirar a gente do foco, está querendo desvincular, está tentando, está produzindo desde o Éden até com Jesus e veio com a gente, e ele está querendo fazer a gente sair do caminho. Mas você precisa estar focado. Para isso você precisa tomar uma decisão que é retirar. E aqui eu faço algumas observações para você entender. Que tal você retirar daquilo que está afastando você do seu caminho? Que tal você tirar aquelas coisas inúteis, como nós falamos semana passada, que estão desviando os teus olhares, segundo o livro de Salmo? Que tal você retirar aqueles relacionamentos, amizades que estão tirando os bons costumes, tirando você daquilo que você precisa fazer e levando você para atalhos? Que tal você repensar sobre isso? E entender que ainda dá tempo de você fixar-se e manter-se no caminho do Senhor. Por isso, para você pensar, e aqui concluir, eu quero que você reflita. Pense, reflita e coloque em prática algumas perguntas para a gente finalizar. Você está onde está porque você pegou o caminho que você pegou. Vou repetir, guarde essa frase. Você está onde você está porque você pegou o caminho onde você pegou. A gente usar desse texto ou dessa expressão, pastor, mas é a soberania de Deus. Concordo, Deus é soberano e sabe de tudo isso. Mas talvez eu e você percamos porque a gente lá atrás
Em vez de tomar o caminho certo, a gente tomou um atalho. E hoje a gente está sofrendo porque os atalhos fizerem parte da nossa história. Segunda consideração, você pode viver no caminho se evitar os atalhos. Você pode resistir, você pode retirar aquilo que é ruim e manter-se nos atalhos. É possível você viver no caminho sem pegar os atalhos. Foco, direção. Como nós falamos semana passada, as suas pálpebras, ou seja, direcione, endureça-as para que elas não olhem para os lados e você não seja levado, tentado para sair do caminho. Terceira consideração, seja forte e corajoso. Como aconteceu com Josué, no versículo 9, capítulo 1. Ele dizendo, não desvie para a esquerda, à direita, é a palavra de Deus que é a fonte para você. Mas ele diz depois disso, seja forte e corajoso, ou seja, tenha coragem, vontade, força e vá para frente, não se entregue, para com esse negócio de sair para lá e para cá, para de mimimi, seja homem. Talvez seria essa palavra que Deus está falando com Josué. Para com esse negócio. Seja homem. Quando eu digo homem, não estou querendo dizer macho, eu estou querendo dizer, seja responsável por aquilo que você está fazendo. Você que é homem, você que é mulher, você que é pai, você que é mãe, seja responsável pelo que você está fazendo. Por isso tenha coragem, seja valente. E por último, nunca se esqueça, só há um caminho. Não existem vários caminhos. João 14, versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que tal você entrar e ficar no caminho que é Jesus? Que tal você caminhar com Jesus nesse caminho e não permitir que esses atalhos te seduzam? Não permitir que esses atalhos te levem, te tirem da direção, tirem de perto de Jesus. E aqui o desafio para mim e para você é esse. Talvez você, diante desses atalhos ou dessas ações que a gente tem percebido na vida, talvez lá atrás, na sua história, você pegou um atalho e está um pouco distante do caminho. O convite de Deus para você é, venha filho meu, por que você não volta para o caminho? Aqui é melhor, aqui você tem paz, aqui você tem alguém andando com você, aqui nós estamos juntos. Você, cuidado, não pegue atalhos. Venha, venha, o caminho está aqui. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus também diz, vinde a mim que estáis cansados de andar fora do caminho, que eu vou te ajudar a andar no caminho. E o Salmo, capítulo 23, versículo 4 vai dizer, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, que faz parte do caminho, nós não temeremos porque Deus está com a gente no caminho. Que tal você e eu vivemos olhando para o caminho, para aquilo que Deus tem como propósito, colocando os nossos lábios a favor disso, colocando os nossos olhos em relação a isso. E olhando para a vereda dos nossos pés, ou seja, olhando para aquilo que os nossos passos estão dando e saber que nós estamos no caminho certo. Não se desvie, mantenha o foco no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.